Ô, Jana, agora sobre repercussões, a deputada Gleisi Hoffmann, ministra, né? A deputada, a gente está tão acostumado a falar assim. A ministra Gleisi Hoffmann comemorou? Ela elogiou, sim, essa decisão do STF, representando ali o governo Lula, né? Ministra aí de Relações Institucionais da Presidência da República. A gente tem o que ela disse. Evandro, ela postou uma publicação no X e ela disse exatamente o seguinte, escreveu assim: é importante, corajosa e necessária a decisão do STF, que responsabiliza as Big Techs pela publicação de conteúdos criminosos nas redes sociais, as mentiras políticas, a proliferação de golpes digitais, os crimes contra adolescentes e crianças e outras aberrações mostram que a internet não pode continuar sendo uma terra sem lei. Foi o que a ministra do governo Lula se manifestou aí com relação a esse julgamento no STF. Só lembrando que essa tese, essa decisão do STF fica valendo até que o Congresso Nacional legisle, né? Ali crie regras sobre o funcionamento da internet no Brasil. Obrigado, Janaína Camelo. Um abraço. Zé Maria Trindade, você acha que o Supremo Tribunal Federal acerta ao tomar essa decisão? E não estaria legislando? Acerta e não é legislar. O Supremo está analisando 3 casos concretos. Não analisar e não decidir seria omissão e omissão criminosa do Supremo. A Justiça não pode virar as costas para quem bate às suas portas. Portanto, o Supremo decidiu sobre 3 casos. E eu prestei muita atenção no que disseram os ministros. Fiquei muito olhando os detalhes. E a conclusão é muito mais ampla. A conclusão diz o seguinte: se você foi ofendido por qualquer publicação numa dessas plataformas, nessas empresas de plataforma, você vai à Justiça, vai chegar no Supremo, você vai ganhar, porque elas são responsáveis pelos produtos, né? E isso ficou muito claro. O grande debate foi a retirada de publicação. Eu acho que a plataforma não deveria ser obrigada a retirar nada. Não se pode fazer censura. Tem que responsabilizar, mas censura não. Quem pode retirar alguma coisa, e eu dou esse direito, é a plataforma. A plataforma tem que ter o direito de retirar, e faz isso muito. Todos nós aqui fomos vítimas várias vezes disso, né? Retiram publicações nossas, ou você faz uma publicação, não vai para ninguém. É a plataforma que decide para quem vai e para quem não vai. E isso está no contrato que você aceita lá e que não lê direito. É uma relação de consumo. E as plataformas desobedecem à lei, que é o Código de Defesa do Consumidor, de um contrato de prestação de serviço. Quando você entra na plataforma, ela passa a ser uma prestadora de serviço. E ela não deveria, mas retira ou tira você do ar, não deveria fazer isso. Olha, Alan, para mim foi perfeita a decisão, mas acho que ela pode ser ampliada e a responsabilidade total. Eu vou te dizer uma coisa aqui, eu fui vencido sempre em outra briga parecida. Eu achava ridículo que os bancos fazem um cadastro de uma pessoa, o cliente é do banco, o banco lucra com o cliente, aí coloca na mão dele um talão de cheque, aí ele sai por aí gastando dinheiro, vai lá na loja, dá um cheque, aí o cheque está sem fundo, é o dono da loja que tem que pagar. Está errado. O banco é que tinha que pagar esse cheque sem fundo. O cliente é do banco. O cheque seria um crédito do banco, né? Mas, enfim, isso aí eu já perdi, o cheque acabou, ou quase acabou, mas desse negócio da plataforma eu vou viver para ver a responsabilidade delas. Tá guardado no coraçãozinho aí essa derrota envolvendo esse cheque sem fundo, Zé Maria Trindade. Aí, Alan Gani, como ele já te citou, eu te pergunto, o Supremo Tribunal Federal acerta ao tomar essa decisão e não estaria legislando? Erra e legisla. Por quê? Pelo seguinte, porque é claro que isso vai valer para todo mundo. Tanto é que a própria Google, a própria Meta já tem falado isso. Vai gerar um ambiente de insegurança jurídica e vai inviabilizar o livre debate no Brasil. À medida, Evandro, que tudo vai ser transformado em discurso de ódio, fake news e as empresas vão tirar de maneira prévia, preventivamente,
Mas era de se esperar uma resposta contrária da Meta e do Google, que são empresas com interesse em não haver esse tipo de decisão no Supremo Tribunal Federal? Federal? A gente espera que elas vão defender os interesses dela, é a resposta esperada, mas a resposta esperada vai ao encontro à realidade. É exatamente isso que vai acontecer. A gente deveria encontrar, Evandro, soluções, como disse brilhantemente o ministro Fachin, dentro da democracia e que não inviabilizem o debate da liberdade de expressão. Ou seja, se a justiça é muito lenta para retirar o conteúdo quando uma pessoa aciona, então vamos encontrar mecanismos para acelerar esse processo judicial ou para colocar uma identificação do usuário. Tudo bem, essa identificação, ela pode ser burlada, ela não é perfeita, mas você já começa a limitar. Só de colocar o CPF, por mais que dê para burlar, mas muita gente não ia conseguir burlar. Então coloca o CPF, coloca lá o RG, coloca o e-mail, um celular, tudo isso vai obrigando a pessoa a se identificar e o discurso vai ficar muito mais racional. Agora, só para finalizar, viu, o meu amigo de Medina, é o seguinte, um juiz inglês falou uma frase muito forte, mas eu concordo. Ele disse o seguinte, liberdade de expressão, Zé, sem o direito à ofensa, não que isso seja bem-vindo, mas sem o direito à ofensa, não é liberdade de expressão. Concorda, Zé? Não, mas assim, a liberdade... Tá total. O que é cobrado a responsabilidade, não impediu. Você tem liberdade total, só que a empresa terá a responsabilidade, como toda empresa, né? Mas eu não sei, você está com medo de quê? O que você tem publicado? Eu não tenho medo nenhum, Zé. Muito pelo contrário, eu sou extremamente cuidadoso ao fazer críticas, Zé. Pelo contrário. Agora, é o seguinte, Zé. Eu espero chegar todo dia. Ô, Zé. Esse tema vai acabar, o Supremo decidiu. Ferrou, a gente deveria ter continuado com esse julgamento, eu quero falar mais disso. Ô Zé, mesmo sendo extremamente cuidadoso, sabe o que vai acontecer? A rede social vai falar, opa, peraí, isso daí pode ser enquadrado como fake news, discurso de ódio, sei lá mais o quê, e vai tirar. Aí acabou o debate, Zé. Ai, fala, Segré. Eu gostaria, se você autoriza e a direção pode colocar de novo o comentário da ministra Gleisi Hoffmann, porque tem uma coisa que me preocupou muito, a palavra mentiras políticas. Nós temos aí a publicação que foi feita pela ministra Gleisi Hoffmann. Separando, Segré. Quando você utiliza essa metodologia, olha só, as mentiras políticas, está claríssimo aí. Lembrava dessa frase. As mentiras políticas e proliferação de golpes digitais. Se ela se refere a golpes de fraude, aí concordo. Da mesma maneira, deveria ser responsabilidade do banco. Quando alguém me liga e permite que alguma coisa aconteça com o banco, com a minha conta, com alguma fraude. Se estamos falando de fraudes digitais ou golpes digitais, poderia ser atribuído também. Mas quem determina o que é mentira ou não? Mentira, por exemplo, foi a palavra do presidente quando falou que 12 milhões de crianças morreram em Gaza. Isso, com todo respeito, é uma mentira. Não é uma verdade. Quando não é uma verdade, poderíamos falar que é uma mentira. Mas quem determina o que é uma mentira? Se a rede social vai ser responsabilizada, então me permita turbinar o que eu quiser. Hoje não posso. Hoje faço uma crítica ao governo e a Instagram não me turbina, não me permite patrocinar. Então, se a responsabilidade é minha, então me permita colocar o que eu quiser. Por que eu não posso? A liberdade de expressão está em risco? Sim. O STF legislou? Sim. E aí vou mais longe. E me preocuparam duas questões vinculadas com os comentários dos ministros. A primeira, eu lembro de chorar por felicidade ou por tristeza. Não entendi as lágrimas do ministro Toffoli. E a segunda, a fala, que me parece muito perigosa, do presidente Barroso, quando ele disse que conseguiram contornar as ideias mais radicais, que eram os três ministros, André Mendonça, Cássio Nunes Marques e o Fachin. Que radicalização é essa? Tentar que seja, primeiro, não é radicalização se confrontar contra 8 ministros, é a opinião de cada um. E radical não me parece que seja o termo apropriado para uma discordância de alguns dos ministros. Vai lá, Piper. Claro que a decisão do STF ela vai provocar dúvida, sim. Aliás, uma decisão que eu apoio
E ela vai, de fato, provocar dúvidas, e aí eu imagino que as pobres coitadas das plataformas, elas tenham alguns recursos para contratar boas bancas de advogados. É isso que vai acontecer. Não vai acontecer. Vão tirar previamente, não vai querer gastar. Coitadinho. Bom, se ela não vai querer gastar, então paciência. Então, nós não podemos balizar o texto da lei por conta da disponibilidade de recursos das plataformas pão duras. Até porque, em muitos outros países do mundo, elas têm dificuldades, mas muito maiores do que aqui. Mas isso não é um exemplo para tomar? Como é outro lugar, tem muita dificuldade, vamos colocar dificuldades aqui? Não é isso, não. Em Venezuela acabou de ser sentenciada uma mulher há 10 anos por criticar o governo. 10 anos por criticar o governo. Nós estamos pegando uma ditadura em que, não sei se foi a plataforma, a mulher não tem nada a ver com a plataforma. Agora, por exemplo, em Israel, há um filtro rigoroso e informações que supostamente possam beneficiar o outro lado. Então, vejam só, eu diria que esse texto ele não restringe absolutamente nada. Esse texto vai dar o direito de quem se sinta atingido de solicitar algum tipo de reparação. Ou, agora, se houver dúvida, eu vou dar um caso concreto. Não restringe, mas muda os mecanismos de incentivo. Lógico. Aí que está o negócio. Então, as plataformas, veja, elas ganham muito, então elas também têm que investir em moderação de conteúdo, em equipes de moderação de conteúdo, departamentos jurídicos. Então, não adianta elas dizer, puxa, o custo vai aumentar. Então, é claro que elas estão ganhando com conteúdo produzido pelos outros. Agora, por exemplo, tem uma deputada que um dia aí se sentiu ofendida porque alguém chamou ela de feia. Então vamos lá que alguém vá lá para uma plataforma e chame a deputada de feia. Quem vai determinar o grau de beleza? Isso, exatamente. Então, a plataforma que quebra a cabeça para resolver como vai tirar do ar. Vai tirar do ar. Mas aí que está o negócio. Vai tirar do ar, não vai, para que vai se confrontar? Eu não tenho nada a ver se a mulher é feia ou não é feia, eu não tenho nada a ver. E vai tirar por quê? Porque alguém se incomodou. Banca, e se for acionada, que faça a sua... Banca, e aí? Que faça a sua... Banca gastou dinheiro, perdeu, justiça, e aí? Gente. Mas eu não estou entendendo. O poder discricionário é da justiça. É a justiça que sempre definiu quem tem ganho de causa, quem não tem ganho de causa, quem é feio, quem é bonito. Ok. Então, que mantenha do jeito que está. Então, a plataforma, se quiser manter, ela vai manter. A pessoa vai lá, solicita... Eu quero que a justiça determine o que é legal, não a plataforma. A plataforma, se quiser, pode manter, pode bancar. Isso. Então vai pegar uma foto da mulher e vai dizer... Não, se algum... É feia mesmo. Não é feia. Isso, a plataforma vai dizer, não, esse nome feio não é agressão. Aí depois é agressão, não é agressão, quem vai definir é a justiça. Mas vai ser um mundo idealizado, a plataforma não vai fazer isso, que ela não quer correr risco, ela vai, por precaução, ela vai tirar. Mas toda atividade é de risco. Mas você mudou o balanço de risco, está muito risco. A vida é arriscosa. Lógico. Eu desafio a quem quiser, qualquer um de nós, ou qualquer um da nossa audiência, a colocar um post que diga Bolsonaro genocida, patrocina, vai patrocinar. Aí outro que diga, o governo incompetente. Olha a diferença de critério. Eu conheço um monte de... Olha a diferença. Eu não consigo. Não consigo. Eu tenho mais sorte. E por que você está defendendo? Eu conheço Como defender as plataformas assim? Defendendo uma plataforma, uma empresa que vai contra você. Como é que é isso? Por que essa defesa? Por que você está defendendo, então? Eu defendo a liberdade. Eu defendo a liberdade. Aquele que coloque Bolsonaro genocida, deixa o posteio e Bolsonaro poderá processar a ele, a quem for que seja. Não, o que o Zé Maria está dizendo é o seguinte, se você está sofrendo algum tipo de restrição... Você já não está tendo liberdade. Isso não é a lei, é a plataforma que está agindo contra você. Não tem problema, não tem problema, porque eu assumo a minha responsabilidade do que eu posteio. E, eventualmente, eu tenho a restrição da turbinação, do patrocínio. Mas ninguém vai tirar o meu conteúdo. Com isso, eu já me viro. Não tenho problema. O patrocínio é divulgar o teu conteúdo para outras pessoas. E para isso você paga. Da mesma maneira que qualquer um coloca uma publicidade. Eu já padeci, uma empresa administrada por mim, teve na plataforma uma questão de divulgação errada. Pedi, denunciei tudo. Continua lá. Os veículos de comunicação não aceitam qualquer tipo de publicidade.
Isso. Não, lógico, claro, óbvio. Ô Zé, o vídeo do Nicolas, que viralizou 200 milhões, sei lá, até mais, acabou, esquece isso daí, não vai ter mais. E não vai ter, vai Claro que não, você acha que a plataforma vai querer assumir esse vídeo? Não vai nada, vai tirar, ainda mais, opa, isso vai dar audiência pra ela, quer audiência. Vai aparecer outra plataforma que aceita, que vai arriscar, vai aparecer outra. Audiência pra ela. Olha... Vejam. Vai lá, remata aí. Ela vive disso. Imagina, por exemplo, um estabelecimento diferente. Uma casa de swing e coloca lá um post. Você vai ter gente... É possível que apareça lá uma corrente religiosa falando isso é imoral, a plataforma tem que tirar. A plataforma eu não vou tirar. Aí eles que... Agora, vem cá. O grande problema do Brasil... Não, sério. O grande problema... é essa terra da internet, terra sem lei, e tem lei, né? Diga-se de passagem, tem o Marco Civil. É o grande problema pra gente discutir? Ou é a violência no mundo real, Piperno? Isso é outra coisa. É a prioridade do país. Vai mudar alguma coisa? Todo tema merece a discussão e o debate. Só quero arrematar dizendo que esse exemplo dado pelo Piperno tem a ver com algoritmos por aqui. Tem gente que consome isso. Algoritmos aqui, ó, nessa ala. Por aqui. Alguns algoritmos aí que têm sinalizado coisas.